A aula de número 6, ela traz com um título As Ordenanças da Nova Vida em Cristo Jesus. Então, elas são duas aulas essenciais aqui que também concluem o nosso curso de batismo. Então, esse curso aqui do primeiro módulo, ele não só constitui o módulo básico da Escola de Discípulos, mas também o nosso curso de batismo. Nós vamos ler aqui dois textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Romanos capítulo 6, versos do 1 ao 9, que diz assim para nós: Que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É, Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo? E por fim, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, se dessa forma fomos reunidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu e foi injustiçado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer de outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Além disso, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 34, que diz assim: Pois recebi do Senhor e também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba esse cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, imagina que você faz parte de um time de futebol, o brasileiro adora isso. Como alguém reconheceria que você é um jogador desse time? Pelo uniforme, pelo escudo e pelo seu comprometimento com o jogo. Agora pense em um soldado, ele veste uma farda que identifica, tem um treinamento diferenciado e vive segundo o código do seu exército. Da mesma forma, Deus nos dá sinais visíveis para mostrar que pertencemos a Cristo: o batismo e a ceia do Senhor. Todas as organizações, como faculdades, empresas e times, têm uma marca que os identifica. Você já pensou sobre as marcas do cristão? Jesus deixou duas marcas para a sua igreja como sinais visíveis do nosso pertencimento a ele: o batismo e a ceia do Senhor. Esses atos simbolizam uma realidade espiritual interna. O batismo e a ceia são essenciais para a vida da igreja, mas não são meios automáticos de salvação. Eles foram instituídos por Cristo para comunicar a sua graça e fortalecer a fé dos crentes. Então nós vamos começar vendo que o batismo ele é um símbolo de purificação e identificação com Cristo.
O batismo ele é um ato de obediência, de confissão de fé em Cristo. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, marcando o início do seu ministério. Naquele momento, a Trindade foi revelada. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Deus Pai declarando seu amor pelo Filho. A palavra batismo vem do grego e significa mergulho. Biblicamente, representa uma declaração pública de fé. É o ato de lavar alguém com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando a nossa adoção em Cristo, a purificação do pecado e o compromisso de viver para Jesus em sua igreja. Mas embora o batismo represente a purificação, é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos limpa de verdade. Isso escrito em 1 João capítulo 1, 7. Se porém andamos em luz como ele andou, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Além de purificação, o batismo também nos identifica com a morte e ressurreição de Cristo. A imersão nas águas representa a morte para o pecado e a antiga vida sem Deus, enquanto o emergir das águas simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, no Novo Testamento, o batismo ele está frequentemente associado ao recebimento do Espírito Santo e ele é considerado um selo da nova aliança e o começo de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos ler dois textos, então. Colossenses 2,12 diz assim: E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E Atos 2,38 diz: Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Devemos nos batizar porque se trata de uma ordem de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus e se arrepende de seus pecados precisa confiar a sua fé ao se batizar. Porém, é importante lembrar que o batismo não salva, mas não deixa de ser um passo essencial na vida do cristão. Assim como uma aliança simboliza um compromisso de casamento, o batismo demonstra publicamente o nosso compromisso com Jesus. Recusar o batismo consiste em não compreender a sua importância ou pode indicar uma falta de comprometimento, assim como alguém que recusa usar a aliança de casamento. Então nós temos um texto aqui em Lucas 12, dos versos 8 ao 9, que diz assim: Eu lhes digo, quem confessar-me diante dos homens, eu também, o Filho do Homem, confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Imagine uma pessoa que decidiu mudar completamente de vida. Antes ela estava envolvida em coisas erradas, mas ao conhecer a Cristo ela decide se batizar, simbolizando o arrependimento e um novo começo. Você já foi batizado? Se não, o que tem te impedido? Se você já foi batizado, então como essa experiência marcou a sua caminhada? E o que o batismo representa para você hoje? A Bíblia, ela ensina para nós a forma de nos batizar. Nas Escrituras, vemos a história de um homem etíope evangelizado por Filipe, que o batizou após ouvir sobre Jesus. Nessa história, é claro que para ser batizado é preciso crer e declarar que Jesus é filho do homem, é o filho de Deus, e aceitar a mensagem das Escrituras sem reservas. Com Jesus não há meio termo. Essa história a gente encontra lá em Atos 26, lá em Atos 8, do 26 até o 39. Então, o que significa fazer um compromisso público com Cristo? Por isso, além disso, nós também precisamos compreender que o batismo ele deve ser feito de forma voluntária e consciente. Ou seja, com base nesses requisitos, nós podemos rejeitar a tradição do batismo de crianças, porque elas ainda não têm a capacidade de entender o que é o evangelho. E vale lembrar também que se o seu batismo foi feito de alguma forma coagida ou sem compreensão, quando você ainda era adolescente, jovem ou adulto, ele não foi um batismo de fato.
Podemos rejeitar a doutrina do batismo pelos mortos, porque que ensina que uma pessoa viva pode se batizar em nome de alguém que morreu sem Cristo, buscando salvação. E a Bíblia nos ensina duas verdades sobre isso. Primeiro, que não há arrependimento após a morte. Então, sendo necessário cumprir os requisitos enquanto ainda estamos vivos. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Podemos descartar o rebatismo, porque a Bíblia também não ensina que o batismo ele deve ser aplicado uma única vez em nome da Trindade. Não há base para afirmar que alguém que se batizou, mas se afastou dos caminhos do Senhor, ou cometeu algum pecado, ele precisa se batizar novamente. Isso contradiz os ensinamentos da Bíblia. Efésios 4, do 4 ao 6 diz: um só corpo, um só espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e em todos. O batismo precisa ser ministrado em nome da Trindade. Jesus ensina que o batismo deve ser ministrado em nome da Trindade, descartando assim qualquer outro formato. Mateus 28, do 19 ao 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além de nos identificar com Cristo, o batismo também nos insere à comunidade dos santos. Mas como devemos viver essa identidade na igreja? Além de identificar com a única noiva, com a única igreja espalhada por toda a face da terra, também precisamos ter compromisso com a igreja local, a qual possui nome, endereço, CNPJ e uma liderança. Não tem como pertencer a Jesus sem fazer parte do seu corpo, ir morar nos céus com ele, sem pertencer a uma comunidade local, onde evangelizamos, consolidamos, discipulamos, enviamos e coletivamente contemplamos a beleza de Deus. É como um time de vôlei, com um jogador de vôlei, um jogador não pode jogar sozinho. Ele precisa do time para vencer. Assim também é a vida cristã. Precisamos uns dos outros. Durante a sua época, Paulo escreve diversas cartas a igrejas locais: Roma, Corinto, Éfeso, Filipe, Tessalônica, Colosso, Galácia, assim como João, lá em Apocalipse, escreve cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 25, diz: não nos deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajamos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jonas Madureira, ele vai escrever a seguinte afirmação: a igreja é uma comunidade de irmãos e irmãs que sofrem e se alegram juntos. Não troco por nenhuma torcida, clube ou partido. Nela sofro e me alegro. Nela vejo o sopro que somos e o sopro que o Espírito é. Deus me livre de peregrinar nesse mundo sem a comunhão dos santos. Sendo assim, será que você tem servido a igreja local? A sua igreja local é fundamental para a sua fé cristã. E quais são as práticas que ela fortalecem a nossa unidade? Nós vamos entrar então na ideia da ceia do Senhor, a lembrança e a comunhão e esperança. Em um aniversário de casamento, o casal celebra e relembra o dia do compromisso. Da mesma forma, a ceia é um lembrete do sacrifício de Cristo por nós. Paulo nos diz que a ceia tem a intenção de anunciar a morte de Cristo, conforme fora ordenado por ele mesmo. A ceia aponta para a morte de Jesus na cruz do Calvário, com a qual ele venceu o pecado e o diabo. Foi através dela que fomos justificados e reconciliados com Deus. Na ceia, celebramos a vitória de Cristo, a qual também é a nossa vitória. Além disso, a ceia também possui a intenção de nos trazer à memória o sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse ordenado a ceia, já teríamos nos esquecido do que ele fez por nós há muito tempo. A ceia também tem a intenção de nos lembrar da comunhão entre os irmãos da igreja e nos lembrar da vida de comunidade dos santos, é um dos pilares principais
Além disso, a ceia do Senhor, ela também aponta para o futuro, ela também é escatológica, ao nos mostrar uma ideia do que irá acontecer quando nós nos assentarmos no banquete com o Senhor naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. Então, ao falar disso, nós vamos pensar sobre uma ideia muito importante que é como a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor acontecia durante uma refeição maior, chamada ágape ou festa do amor. Os cristãos se reuniam nas casas e partilhavam a comida, e durante a refeição celebravam a ceia com pão e vinho, simbolizando unidade e igualdade. Essa ceia era celebrada com frequência, especialmente nas casas, não com um calendário fixo, mas ela lembrava o sacrifício de Jesus e também apontava para a sua volta. Isso nós vamos ver lá em Apocalipse 19:9. E o anjo me disse: escreve, felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou essas palavras verdadeiras de Deus. Apesar de ser parte de uma refeição comum, a ceia era tratada com reverência. Paulo nos ensina a nos examinar antes de participar da ceia, para não tornarmos ela de maneira indigna. A ceia nos lembra tanto do sacrifício de Jesus, quanto da nossa esperança em sua volta. E como nós devemos participar da ceia? Da mesma forma que em um jantar de família há brigas entre irmãos, o jantar perde o significado, assim é a ceia do Senhor, quando há divisões entre nós. Paulo adverte a igreja de Corinto sobre divisões entre os irmãos. A comunidade estava quebrada. Alguns comiam demais, outros passavam fome e até ficavam bêbados. Quando há divisões e falta de comunhão, a ceia perde seu sentido. E é por isso que Paulo diz que participavam de forma indigna. Antes de participar da mesa do Senhor, é importante refletir a sua comunhão com seus irmãos na comunidade local. Se Paulo estivesse se referindo ao pecado, ninguém poderia participar da ceia, pois todos nós somos pecadores, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Então, será que há algo que você precisa acertar com algum irmão antes de participar da próxima ceia? Reflita como você tem vivido em comunhão com seus irmãos. Será que você tem servido a eles de alguma forma? Você tem pensado no bem-estar deles? Você tem pensado no bem-estar dos seus irmãos ou somente no seu? Aproveite cada momento de comunhão proporcionado em nossas células. Converse, abrace, fortaleça os laços com a sua comunidade local. Por isso, para finalizarmos aqui, eu gostaria de responder alguns motivos que as pessoas costumam usar para não se batizar. O primeiro deles é dizer que ainda não está pronto. E a resposta para isso é que o batismo ele não exige que a pessoa seja perfeita, mas sim que tenha fé em Jesus e deseje segui-lo. O batismo ele é um passo inicial da caminhada com Cristo, mas ele não é um sinal que já atingimos a maturidade cristã. Atos 2:38 diz: arrependam e cada um de vocês sejam batizados no nome de Jesus para a remissão dos pecados. A outro argumento que a gente vê bastante é o tenho medo de compromisso. Seguir a Cristo exige compromisso, mas ele nos sustentará e nos dará ajuda para ver ele. Você não estará sozinho na caminhada, pois Deus te sustentará. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais um. E as pessoas dizem que sou muito pecador, mas todos somos pecadores. A graça de Deus, ela nos alcança, e o batismo é justamente para aqueles que reconhecem a necessidade de Cristo. Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, assim andamos também em novidade de vida. Quero esperar um pouquinho mais, esperar um momento melhor. A Bíblia, ela nunca ensina a adiar o batismo. Quando Filipe pregou para o etíope, ele perguntou, é, ele perguntou se ele poderia se batizar. Filipe então respondeu: se você crê, não tenho o que esperar. Atos 8, 36 ao 38.
E indo eles encaminhados, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede de que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crente de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos na água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Minha família ou amigos não apoiam. Jesus advertiu que o seguir pode trazer desafios familiares, mas a obediência a Deus, ela deve estar acima de tudo. No fim, a sua fé pode ser um testemunho para a sua família. Mateus 10:37 diz que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mais uma. E as pessoas dizem, tenho medo de me desviar depois. O batismo é um passo de fé e Deus te ajudará a permanecer firme. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Por isso, ao longo dessa aula, nós vimos que Jesus, ele nos deixou ordenanças fundamentais, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é um ato público de confissão simbolizando nossa purificação e identificação com Cristo e a nossa vida nele. Aprendemos que ele deve ser realizado em nome da Trindade, e a própria Escritura rejeita a prática do batismo de crianças e pelos mortos, além de compreendermos que o batismo nos insere na comunidade dos santos, destacando a importância de pertencer e servir ativamente à igreja local. Também estudamos a ceia do Senhor como um lembrete do sacrifício de Jesus, um momento de comunhão entre os irmãos e uma celebração de esperança na volta de Jesus. Vimos que a igreja primitiva tratava a ceia com grande reverência, que devemos participar dela de maneira digna, examinando nosso coração em unidade. Diante de tudo isso, surge uma pergunta fundamental. Você já se batizou? O batismo é um passo essencial na vida cristã. É uma expressão prática de fé e obediência a Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, o que está impedindo? Não adie esse compromisso. Hoje é o dia de declarar a sua fé e aliar-se à família de Deus. Então, converse com seu líder, tome essa decisão com convicção e com alegria. Seu batismo será um marco do seu compromisso com Cristo e não há razão mais para esperar. Obedeça ao chamado de Jesus e seja batizado. Sendo assim, nós chegamos aqui agora no final da nossa aula e no final do nosso curso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram até o final conosco, daqueles que também participaram e tiveram que sair por algum momento. Essas aulas irão ficar gravadas e em breve nós já enviaremos o link caso você deseja rever algumas delas, tá bom? Por isso, eu gostaria de agradecer aqui. Nós vamos pausar a gravação e vamos abrir mais um momento final para perguntas, caso alguém deseje fazer alguma pergunta.